Olá pessoal, sou o professor Tiago Lucena, da sua disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, e hoje nós vamos tratar do assunto do nosso segundo bloco da primeira unidade nesta videoaula. E o segundo bloco ele é a segunda pergunta, né, que vai orbitar toda a nossa disciplina. E a pergunta é: o que é a tecnologia? Você já parou para fazer essa pergunta? Se não fez, deveria fazê-la. E se você fizer uma breve pesquisa sobre o que é tecnologia, seguramente vai encontrar, mesmo nos dicionários e nas definições mais breves, você vai encontrar duas situações que englobam no tempo presente, na luz, na superfície do tempo presente, a ideia padrão que temos e que assumimos do que seja, possa vir a ser a tecnologia. E quais são essas ideias? A primeira delas constrói um bloco de entendimento do que é tecnologia, baseado na ideia de que ela é um tópico, uma aba, um sub-item do pensamento científico. Ou seja, que dizendo em linhas gerais, como encontramos mais nas definições, é que a tecnologia é uma aplicação da ciência. Essa é uma das definições mais encontradas quando buscamos em dicionários e definições curtas, mesmo na internet. A segunda definição é que tecnologias são produtos geralmente palpáveis, manipuláveis, coisas que podemos carregar conosco, que são itens de mercado. Do século XX para cá, essa definição ganhou muita força e a maioria das coisinhas eletrônicas que nós utilizamos já dizendo isso é tecnologia, isso é uma nova tecnologia, isso é tecnologia de ponta. Pois bem, essas duas definições de tecnologia não estão erradas, quer dizer, não estão corretas, elas não estão erradas, mas elas são absolutamente insuficientes no que diz respeito a construir uma noção mais ampliada do que é a tecnologia. Ao vermos essas definições, temos que, como eu falei em videoaulas anteriores, temos que colocar sob suspeito, desconfiar delas. E nós vamos fazer isso nessa breve videoaula de hoje. Né? Essa aula ela é um fragmento, um início, né, da discussão de um texto que se chama Hacker como Atitude ou o que é a tecnologia. É de minha autoria, eu escrevi acho que em 2017, 2018, um texto como esse é o que vocês leram, é um material de aula, não é? Por que hacker como atitude? Porque a ideia aqui é seguir aquele conselho de René Descartes, de colocar sob suspeita as primeiras definições que encontramos sobre as coisas. Só que agora nós, já que estamos tratando de tecnologias, vamos usar como esse sujeito imaginário que está no universo em rede, tecnológico em rede, que seria o hacker, aquele que desorganiza, que retira da ordem aquilo que parece já consolidado. Né? E não estamos falando do hacker no sentido pejorativo que lamentavelmente se encaminhou nos últimos tempos, de pensar o hacker como um criminoso. Né? Nós estamos pensando numa atitude hacker, ou seja, retirar da ordem essas duas definições que, já adiantando, são extremamente minimizadoras da potência, do poder vivo que é a tecnologia com relação à nossa espécie. Então, vamos lá. Para começar, hoje o ambiente que eu escolhi para a nossa videoaula, aqui já começa a fazer um pouco de frio, a princípio seria um ambiente de laboratório, algo que lembrasse mais essas ideias que nós já temos cristalizadas sobre o que seja tecnologia, ou um ambiente mais de arrojado com relação aos gadgets, às tecnologias que carregamos. Mas eu tive problemas de conseguir concretizar o vídeo e editá-lo, então resolvi fazer esse formato live, vídeo como fosse um vlog para vocês. E não é por acaso que eu escolho estar aqui perto de um eucalipto. É o eucalipto e nós talvez falemos não sobre ele especificamente, mas quando estivermos na segunda unidade falando sobre o que é a sociedade, o eucalipto ele tem a simbologia dele hoje em dia, na maioria dos lugares, ele é o símbolo maior, isso sou eu que estou dizendo, na minha opinião, da massificação da agricultura, ou seja, dessa agricultura estándar
que produz qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer época do ano. E o eucalipto ele tem sido produzido em larga escala no mundo inteiro e aqui em Portugal, já um país que não é tão extenso, mas tomado desse tipo de plantação, que cresce rápido e tudo com o objetivo de utilizar a madeira o mais rápido possível para a produção de outros materiais, de outras tecnologias. Mas aí eu pego o eucalipto, ele é simbólico nesse sentido, porque o entendimento que eu vou caminhar com vocês, junto com os hackers, nós temos, daqui a pouco falo para vocês também, os quatro hackers que encontrei, né, para tirar da ordem das coisas, distanciar do equilíbrio, essas duas noções que eu acabei de falar para vocês de tecnologia. E aí o eucalipto torna-se essa imagem que a gente utiliza para pensar o que o texto vai nos dizer, que no começo das coisas ou no fim das contas, toda tecnologia ela emerge de nossa relação direta com a natureza, ou seja, quando desafiamos essa natureza estendida. Todas as vezes que fizemos isso ao longo da história de nossa espécie, que ainda fazemos nos dias atuais, é sempre um desafiar essa natureza, que é parte de nós, que nos orbita, e fazendo desse desafio emergirem novos processos, novos saberes. Então, falemos de hackers, né? Eu já falei para vocês que o que queremos com relação a isso, né? Essa atitude de afastar do equilíbrio as noções primeiras que parecem já consolidadas, que nos dizem das coisas, e é nesse sentido que vamos fazer. Por quê? Por que é urgente hackear a tecnologia? Porque se eu digo que a tecnologia é uma aplicação da ciência, um subitem, uma sub-área da ciência, e se eu digo que a tecnologia é um item de mercado, eu estou fragilizando ao máximo uma componente que é parte indissociável da vida desta espécie, do Anthropos, né? Muito antes de ser Homo sapiens. Porque contar a história da tecnologia é contar a história de nossa própria espécie. Ela aparece como um atributo nosso, que nos apropriamos e sofisticamos ao longo da narrativa de nossa espécie. Eu vou fazer uso da prerrogativa que também é própria de nossa espécie, que é contar a própria história. Somente o Homo sapiens diz era uma vez, suspende o passo, olha para trás e conta a sua história. Faz a narrativa de suas vivências, geralmente as vitoriosas. Então, fazendo uso dessa prerrogativa de dizer era uma vez, de contar a própria história, é que eu fiz algumas escolhas nesse texto para a gente fazer colocar em prática essa atitude de hackear uma noção já estabelecida na superfície do nosso tempo. Para quê? Eu gosto sempre de fazer esse esquema, vocês acompanham, né? Quando nós trabalhamos o que é a ciência, nós pegamos a ciência aqui, acima de nós, né? Aquela ideia de que a ciência é todo o conhecimento, e nós trouxemos a ciência para cá, né? Para o horizonte, né? Horizontalizamos a ciência lá nas nossas discussões lá atrás. Vocês podem retomar as videoaulas anteriores, uma chamada Para Pensar Bem e a outra chamada Descoberta da Ignorância, para perceberem que fizemos todo esse movimento de trazer a ciência daqui, e a gente usou muito lá a ideia de profanar. Profanemos essa ciência que se divinizou demais, tragamos para cá, e aqui, quando vemos aquelas duas definições de tecnologia, coitadinha, tá aqui, ó. E aí a nossa ideia também é colocá-la nesse mesmo patamar onde se encontra a ciência, como um estado, uma prerrogativa própria dessa condição humana. E quando fazemos isso, nós vamos nos despir, já de agora, de duas atitudes polarizadas que fazem muito mal no entendimento do que é a tecnologia do nosso cotidiano. Nós nem vamos agir como os tecnófobos, né? A tecnofobia é aquela ojeriza a tudo que diz respeito à tecnologia, seja em que formato for, que a tecnologia vai
fragilizar os laços, vai destruir vai nos levar ao caos total, né? Isso é uma atitude dos tecnófilos, desculpa, dos tecnófobos, aqueles que rejeitam tudo que diz respeito à tecnologia, mas também nós não vamos para o outro bloco, nós vamos para o outro extremo, que são os tecnófilos. A tecnofilia seria essa adesão irrevogável, irrefletida com respeito à tecnologia. Os tecnófilos, no entendimento, veja que estou falando de extremos, né? No entendimento dos tecnófilos, a tecnologia é a salvação, né? Ela fica lá no plano divino também. Então, nós não vamos agir dentro desses blocos. A ideia do hacker é construir o que buscamos nos estudos de CTS, construir uma visão moderada do que é a tecnologia, ou seja, buscando sim o que há de melhor nesses dois polos que não se conversam, e fazer o que há de melhor nos dois sim se encontrarem, né? Conseguir construir uma noção mais complexa do que seja tecnologia. Tecnologia é uma tecnologia tecida em conjunto. Então vamos lá. Quem são os nossos 4 hackers que vão desabilitar a ordem das coisas nessas duas noções tão frágeis de tecnologia? É importante que se diga, cada um deles tem um pertencimento diferente dentro da ciência, cada um deles também de gerações diferentes, formas de escrita diferentes, e em comum eles têm uma situação: nenhum deles ocupou-se ou ocupa o seu tempo, suas pesquisas, para tentar criar definições do que seja tecnologia, nenhum deles. Só que ao falar de vários assuntos relacionados a esse desafiar a natureza, cada um com sua própria forma de escrita, eu fui encontrando nas minhas leituras, sim, definições originais para trazer com o objetivo de ampliar esse nosso cardápio e sejamos capazes, quando nos perguntem ou quando nos dermos o tempo de nos perguntarmos o que é a tecnologia, saibamos lançar mão de argumentos mais criativos, mais interessantes. E quem são eles? O primeiro deles é o Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês. O segundo deles é o Pierre Lévy, um filósofo da tecnologia também francês. O terceiro... Eu tive que fazer uma pausa porque a câmera quase caiu. O terceiro dele é o Joël de Rosner. E a quarta hacker é a Suzanne Herculano Rosel. Então cada um deles, à sua maneira, vai nos sugerir uma outra forma de pensar o que é a tecnologia. Comecemos. Para Lévi-Strauss, e isso aqui eu estou fazendo extremamente resumido. Na aula eu vou falar para vocês quem é o Lévi-Strauss, vou falar das principais obras de cada um deles, mas aqui não é o caráter desta videoaula, né? Para Lévi-Strauss, o humano constrói tecnologias para tentar suprir o espaço de sua inferioridade diante dos grandes predadores. No final das contas, e até hoje, mesmo assim já não estamos mais lidando com os grandes predadores, os grandes mamíferos do passado de nossa espécie, mas ainda é isso, né? Tentar suprir o espaço da nossa inferioridade e um pouquinho mais à frente potencializar a nossa existência neste planeta. Isso tem sempre, né, prós e contras, para o melhor e para o pior, mas isso também é coisas para serem conversadas na aula. Mas fazendo uma síntese, a primeira forma de hackear a tecnologia é essa, né? Nós temos mãos hábeis para fazer determinadas tarefas, né, como polegar opositor, por exemplo, tarefas de precisão que nos fizeram sair daquela condição de frágil presa para ocupar hoje em dia o lugar de mais implacável predador que talvez já tenha pisado este planeta, né, para melhor e para pior. Mas por causa desse desafiar da natureza, nós saímos de um padrão para outro, né, de um polo para outro na definição das coisas, dos interesses sobre o que se faz, o que não se faz, para onde caminhar, né, as formas que pensamos em dar para esse planeta. O segundo hacker, o Pierre Lévy, é quem utiliza ainda a expressão, ele fala assim, por ser um filósofo da tecnologia, ele vai mais fundo nessas questões para falar de forma mais direta de tecnologia, mas o que ele hackeia a tecnologia para nós, nesse texto, nesse entendimento desta aula, porque ele vai dizer que tecnologia não é somente aquilo que eu posso tocar, na ordem do tangível, do palpável. Não é tangível nem palpável, mas agora veio forte, quase derrubou de novo o nosso tripé. Então, o
Pierre Levy vai nos dizer que vai apresentar-nos as tecnologias da inteligência. Essas tecnologias são a oralidade, a escrita e a informática. Eu não toco nenhuma delas três, mas elas têm um grande suporte para acontecerem, para se darem. E esse suporte é a nossa tecnologia primeira, que é o nosso corpo. Mas eles são autorreplicáveis, eles organizam a nossa condição, a nossa existência, e eles estão, a partir do domínio dessas tecnologias da inteligência, nós conseguimos comunicar, encurtar distâncias, conseguimos dar notícia do que significa ser humano. O terceiro hacker, Joel de Rosner, vai nos mostrar como 3 aparelhos tecnológicos que nasceram a partir de uma tecnologia em comum muito simples, podem revolucionar o nosso jeito de ser no mundo. E essa tecnologia de base simples é o vidro, sua composição é feita quase que totalmente com areia. O vidro já é utilizado desde civilizações muito antigas de nossa espécie. E o vidro, guardadas as próprias gradações e proporções, ele pode ser transformado em lente. E uma lente colocada num objetinho tecnológico que criamos lá atrás, chamado telescópio, nos fez olhar para cima e enxergar o que é infinitamente grande e está infinitamente distante de nós. Imagina a corrida espacial hoje em dia, no século XX, ela só foi possível porque antes, lá atrás, um pedacinho de vidro foi bem colocado dentro de um objeto construído por nós, tecnológico, que nos fez enxergar com mais nitidez as estrelas e querer ir até lá, e querer saber mais de lá, não é? E nos apropriarmos das estrelas. Essa mesma lente, nas proporções e gradações próprias, colocada num outro artefato tecnológico, nos faz observar agora, pela lente do microscópio, aquilo que é infinitamente pequeno, que está infinitamente próximo até mesmo dentro de nós. Os micro-organismos, por exemplo, os vírus. Então, a microbiologia não teria razão não existiria se não fosse por esse pedacinho de vidro aí que vestiu o nosso olhar. A terceira lente é uma metáfora, ela já não existe enquanto tal. Ele vai chamar de macroscópio, que é a lente que nos faz ver aquilo que é infinitamente complexo, que está na horizontalidade dos nossos tempos, a vida em sociedade. Vou falar de tudo isso com mais calma na nossa aula. E para terminar, Susana Herculano Russell, ela vai hackear de uma vez por todas a tecnologia, quando ela vai elencar 6 revoluções tecnológicas. E ela não vai falar de uma feira de ciência, de tecnologia que aconteceu no ano passado, no mês passado. Não. Ela vai dizer que a primeira revolução tecnológica aconteceu entre 3 e 4 milhões de anos atrás, quando nossa espécie transformou pedras em facas. Isso é uma imagem para pensar, quando nós começamos a talhar aquilo, porque nós já tínhamos a característica, por causa do polegar opositor, de agarrar coisas e atirá-las. Mas isso já não era suficiente na condição de sobreviver e de potencializar, porque não era só sobreviver, era potencializar a existência no mundo. Então, nós talhamos, reorganizamos aquilo ali e criamos uma ferramenta que revolucionou o nosso existir no mundo. E aí ela vai dando sequência às outras revoluções. A segunda é a invenção da cozinha, quando saímos do cru para o cozido da condição humana. Eu vou gravar ainda um vídeo só sobre essa segunda revolução para falar para vocês em outro momento. A terceira revolução é a agricultura, né? Quando descemos das árvores, decidimos ficar na terra e fazer a terra brotar aquilo que precisávamos para sobreviver. A quarta revolução é a industrialização, né? E aí a gente remete mesmo para o século XVIII, XIX. A quinta revolução é a automatização das coisas, ou seja, eu aperto um botão e aquela maquininha faz a coisa por mim. É o advento dos eletrodomésticos e depois os eletroeletrônicos. E por fim, a sexta revolução tecnológica, e dessa nós falaremos longamente na segunda unidade, que ela vai chamar de terceirização de nossas capacidades ou atividades cognitivas, que, trocando em miúdos para as expressões de agora, seria o advento da chamada inteligência artificial. Então, tecnologia, para fechar, não é somente uma aplicação da ciência, tecnologia não é somente um item de mercado, isso é pequeno demais para tecnologia. A tecnologia é
bloco é um padrão essencial que nos configura como somos, humanos, no tempo presente, mas remontando toda a nossa história. Espero que essa videoaula tenha sido um bom convite para nós aprofundarmos esse tema na sala de aula. Um grande abraço e até logo!